Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu resolvi trazer o Diário da Noiva aqui pro YouTube, mas em um formato diferente. Se você não me acompanha no Instagram, no TikTok, eu vou deixar aqui pra você ir lá me acompanhar, onde eu tô compartilhando aos poucos. Eu confesso que por vezes eu não estou postando assim com muita frequência, mas eu tenho registrado tudo pra fazer os episódios e ir postando de temas específicos. Então eu tava postando sobre o noivado, como é que foi e tudo isso. Agora eu vou começar a postar mais específico das questões da festa, do vestido, do convite, dos padrinhos. Vou estar postando lá no TikTok e no Instagram. E aí eu resolvi trazer aqui pro YouTube uma temática um pouquinho diferente. Ainda assim falando sobre o casamento e como se fosse um diário da noiva, mas mais um relato da noiva. Acho que a gente poderia caracterizar como dessa forma. Então aqui vai ser um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre atualizações, como nós estamos num processo de fornecedores, talvez, atualizações do que falta ainda, de quais estão sendo os sentimentos ou as preocupações daquele mês. Então é realmente trazer mais esse relato pessoal. E se você tiver algum tema ou algo que você queira saber, Bia, com relação a isso, como você está se sentindo? Ou Bia, fala um pouquinho sobre isso. Enfim, com relação a essa fase de noivado, enfim, tudo, preparação do casamento, vida 2, você pode deixar aqui. Aí no próximo mês eu acrescento na listinha e a gente conversa um pouquinho sobre o tema específico. Porque a ideia é essa, todo mês eu vir aqui trazer uma atualização. Nesse mês faltam 7 meses para o nosso casamento. E tem muita coisa que eu já vou poder atualizar vocês, porque muitas coisas já foram feitas. Só contextualizando, porque eu nunca fiz um vídeo específico desde quando eu me tornei noiva. Poderia ter feito, né? Qual foi a sensação logo de cara. Mas compartilhando um pouquinho com vocês, eu fiquei noiva o ano passado, em julho do ano passado, dia 25. E eu vou ver se eu deixo o vídeo do pedido aqui, é muito especial. E pronto, a partir dali a gente começa nessa loucura de entrar nesse mundo, nesse universo de casamento, mas eu acho que mais ainda entrar nessa preparação para esse grande evento, vamos dizer assim. Porque uma das coisas que às vezes me passa pela cabeça, né, como noiva, enfim, vivendo essa fase, é que um dos próximos grandes eventos da minha vida, né, é o meu casamento. E eu acho que é tão engraçado porque a gente sonha com isso, né, acho que as meninas têm muito disso e tudo, a gente sonha com esse momento, sonha com essa fase do noivado, e quando chega, tenho, às vezes, um mix de sentimentos, eu confesso. Tipo, ao mesmo tempo que, nossa, eu estou vivendo essa fase, ao mesmo tempo, tipo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo essa fase dessa forma. Então, é uma mistura de alegria, ao mesmo tempo que novidade, porque é uma coisa que eu nunca vivi, né? Imagina, um aniversário. Você já viveu, então você sabe como é, né? Você fica ansioso pelo seu aniversário, pela uma festa que você vai fazer, mas você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Um casamento, não. Você pode ter ido em muitos casamentos, enfim, participado de muitos casamentos, mas o seu casamento é diferente, porque você vai estar em uma posição que talvez você nunca esteve antes, no caso. Você vai ser a noiva, então é uma posição que você nunca vivenciou. Então é interessante, esse sentimento parece que sempre tem, assim, aparecido. E tem sido bom, confesso que tem sido bom. Um dos primeiros tópicos que eu quero listar aqui é o que nós já temos fechado. Então sempre vai ter, o primeiro tópico é o que os fornecedores que já estão fechados. Graças a Deus a gente já tá um pouco, não sei se é adiantado, mas a gente já tem a base do nosso casamento fechada, o que pra mim é maravilhoso. No caso, a gente já tem um espaço, a gente tem decoração, a gente tem buffet, a gente tem foto e vídeo, que eram fornecedores muito importantes a gente fechar, porque geralmente eles só atendem um casamento, né, por dia. A gente já tem doces finos fechado, então essa parte mais assim geral a gente já tem, o que é muito importante, e agora são muito os pormenores. A gente tá para fechar, então o que falta, o segundo tópico vai ser o que falta fechar. O que falta fechar é som, iluminação, né? Também as lembrancinhas, que a gente já tem entrado em contato com alguns fornecedores, o bolo fake, porque não é só um bolo, é o bolo de cortar e o bolo fake, tá?
São muitos detalhes e muito dinheiro saindo da conta. Também falta as questões de papelaria, tipo o kit do banheiro. Falta decidir questão do buquê, se vai ter, como é que vai ser, gravata, se vai ter, se não vai ter. Programação, a gente também já está começando a desenhar, né? E a conversar com as pessoas que vão nos ajudar, no caso, meu pai e um outro amigo nosso que vai nos ajudar na parte das músicas e tudo. Já estamos trabalhando nisso. Que mais que falta? Questões, por exemplo, acessório meu, sapato, o meu sapato, o sapato do noivo, sapatos, né, acessórios. Eu preciso ainda fechar questão de maquiagem, né, do dia da noiva, enfim, tudo, apesar de que eu vou me arrumar no lugar, mas a pessoa que vai lá, né, e algumas outras coisas, gente, como por exemplo, vai ter chá lingerie, não vai ter chá de panela, não vai ter, se for ter, o que vai ser, enfim. Esses detalhes ainda faltam por decidir, né? Estou aí riscando para finalizar. Mas é isso. Outra coisa que a gente já fechou, que eu esqueci de colocar no primeiro tópico, é as nossas roupas. Então, eu já tenho meu vestido. Eu fechei em fevereiro. Sim, em fevereiro eu posso fazer um vídeo só contando como foi toda essa experiência. E o Fê já tem o terno dele também. Tipo, ele fechou antes que eu, foi mais rápido ainda. E é isso. Então, acho que isso também, graças a Deus, já tá resolvido, porque dá um alívio também, né? Não ter esse custo um pouquinho lá na frente. E também já tá fechado, né? Em junho eu vou fazer o primeiro ajuste, né? Pra começar a ajustar onde precisa. Mas pelo menos já tá comprado, já tá ali tudo certinho, né? Então, mais um checklist pra nossa lista. Um mês, o cronograma, eu acho que é fechar o som e a iluminação, que é a mesma empresa. A gente já tem um contato, já tem um orçamento, a gente só precisa fechar, basicamente. Começar a definir a programação é outro ponto também para esse próximo mês. E tentar definir a lembrancinha, né? Como eu falei, a gente tá esperando 2 orçamentos. Então vamos ver se a gente consegue fechar. O bolo também eu já tenho um orçamento, mas quero pegar mais um orçamento. E vamos ver se em maio a gente consegue fechar isso. Fica aí como o objetivo. Vamos ver quando eu fazer esse outro vídeo o mês que vem atualizando vocês, se eu conseguir cumprir, né? Se a gente conseguiu cumprir com relação a isso. O que eu resolvi adicionar aqui nesse vídeo é a relação do casal, como é que está? Porque, gente, isso muda também, né? A gente agora já não é namorado, agora a gente é noivo, então a gente necessita ter outros tipos de conversa, nós precisamos desenvolver outros tipos de conversa. Eu acho que isso é importante e é algo que a gente tem sentido na pele e até mesmo sendo forçado a trabalhar isso em nós. Porque eu e o meu noivo, né, eu e o Fê, a gente tem a tendência a não ser tão comunicativo assim quando às vezes alguma coisa incomoda, ou enfim, a gente não é muito de falar, os dois ficam ali caladinhos. E a gente sabe o quanto a comunicação para um casal é importante. E acho que algo que tem sido bem bacana, desafiador, mas bacana, é que nós sabemos que isso é importante, então nós queremos desenvolver isso e nós estamos tentando desenvolver isso, né? Cada um no seu ponto que precisa desenvolver, né? Por exemplo, eu preciso desenvolver o hábito de falar, né? Quando algo me chateia, geralmente eu me fecho, já fico brava, fico na minha, então eu preciso aprender a verbalizar isso. E conforme, né, essas decisões que nós estamos precisando tomar no noivado, isso tem me forçado Bia, você precisa aprender a desenvolver isso. Então, eu acho que essa parte da comunicação tem sido muito trabalhada nesse momento, nós como casal. Apesar de que também tem sido uma fase que eu acho que a gente também vai se aproximando cada vez mais, né? Tentando entender ainda mais o outro no sentido... A gente já se conhece, mas cada vez aprofundando mais essa relação. Então, eu tenho sentido isso também, mas principalmente isso, né? É uma fase, o noivado, é uma fase de muitas decisões. E aí que às vezes, né, as decisões, né, os tipos de pensamento são diferentes. E aí a gente tem que chegar em um acordo, a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber entender o lado um do outro, resolver conflitos e problemas. Então, tem sido um momento de aprendizagem,
desafiador, mas de aprendizagem pra gente. Então, acho que tem sido muito importante. Eu falo que eu oro, né, sempre para que Deus venha nos ajudar a nos alinharmos, que eu acho que a fase do noivado é uma fase do casal se alinhar no que vai ser os princípios da família, se alinhar como que eles vão resolver conflitos, como eles vão conversar, como eles vão lidar com situações financeiras, de intimidade. Então, eu oro para que Deus nos dê essa oportunidade, que Deus forge em nosso coração, ou até mesmo nos incomode, para que nós possamos alinhar o que precisa ser alinhado, tanto individualmente, o que eu, Beatriz, preciso alinhar para entrar numa vida de casada, e o que o Fê precisa alinhar para ele entrar numa vida de casado, como nós, como casal, precisamos alinhar para entrarmos nessa vida dois. Então essa tem sido a minha oração, e temos vivido esse processo, graças a Deus, não é fácil, mas faz parte e tem sido muito bom também. E que sentimentos, então o que eu tenho sentido durante esse mês, né, no caso desse 7º mês, e eu acho que eu tô me sentindo um pouco ansiosa, mas não ansiedade totalmente pro casamento. Eu acho que pro casamento o sentimento que eu tô tendo é esse, tipo, como é que vai ser? Eu quero muito que, né, o mês do meu casamento chegue, o dia do meu casamento chegue, porque eu não sei como vai ser. Então aquela expectativa, como é que vai ser? Como é que vai ser eu noiva nesse dia? Como é que vai ser eu acordar? Como é que vai ser um dia antes? Enfim, então eu tô nessa expectativa, um sentimento de expectativa pro dia do casamento. Mas a minha ansiedade, vamos dizer assim, não nada muito fora do normal, mas o que eu estou ansiosa para que aconteça, na verdade, é que chegue setembro. Por que setembro, Bia? Porque setembro é a data que eu combinei e que eu preciso entregar a minha tese do mestrado. Então eu tô com aquela expectativa, eu quero que chegue logo setembro, porque quando chegar setembro, quer dizer que eu consegui finalizar minha tese, que eu entreguei a minha tese e que saiu um peso das minhas costas. Porque hoje em dia eu me sinto nessa divisão, né? Acho que talvez seja também um pouco dessa questão do sentimento. Eu tenho que terminar o mestrado, ao mesmo tempo eu tenho que resolver coisas do casamento, ao mesmo tempo tenho que trabalhar, ao mesmo tempo tenho que fazer outras coisas. Então, às vezes eu fico, ai meu Deus, eu não tô dando conta de tudo. Tem sido, às vezes, difícil, mas eu quero que chegue setembro porque vai tirar um peso das minhas costas muito grande de já ter finalizado a minha tese em nome de Jesus. Eu estou tentando ao máximo para que isso aconteça. Então, tá naquela ansiedade de setembro chegar. Sério, gente. Ah, você tá ansiosa para que o mês do seu casamento chegue? Não, eu estou ansiosa para que setembro chegue e esse peso do mestrado saia das minhas costas. Eu coloquei aqui pra gente estar conversando também é sobre as preocupações e quais têm sido as minhas preocupações. Óbvio, uma das preocupações é finalizar a tese. Será que eu vou conseguir finalizar a tese? Então essa preocupação todo mês tem aparecido. E outra preocupação que eu vejo que quase todo mês passa pela minha cabeça é como que vai ser a nossa vida dois. No sentido, será que a gente vai dar conta? Como é que a gente vai se organizar? Principalmente a preocupação com relação à vida dois não é tipo do nosso convívio, não é isso. Isso não me preocupa totalmente, assim, não é assim, né? Óbvio que eu sei que vai ter o tempo de adaptação e tudo, mas é financeiramente, que engraçado, né? Então eu fico naquela preocupação, como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir nos organizarmos, né, financeiramente? Então eu tenho muitos momentos, pelo menos uma vez por mês, eu paro, né, eu me vejo, né, na verdade, pensando sobre isso, pensando como é que vai ser a nossa vida dois no sentido da nossa vida financeira. Então é uma preocupação que às vezes aparece. E óbvio, também a preocupação se vai dar tudo certo na festa, né? Se vai estar um clima bom, se não vai estar, se, enfim, a gente conseguiu fechar tudo, se a gente não conseguiu fechar tudo, como tá a lista de convidados, enfim, gente, se as pessoas confirmaram, se as pessoas não confirmaram, eu tenho um pouquinho, às vezes, essas preocupações. Acho que principalmente agora, no momento, é da lista de convidados. Essa é uma preocupação real. Esses foram os tópicos que eu separei. Se você tem mais algum tópico que você gostaria de saber, que a gente conversasse um pouquinho aqui,
Deixe nos comentários e no próximo mês eu acrescento, trago pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Estou aí nessa fase com muitas coisas na cabeça, mas está sendo maravilhosa. Eu tenho tentado aproveitar e curtir, porque, né, só uma vez que a gente vai viver isso. Então, tem sido muito especial também. Então é isso, gente. Não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário. Eu te espero aqui no próximo vídeo, no próximo mês também, para mais atualizações. Um beijo. Tchau!